Bem-vindos, meus amigos, mais uma vez ao nosso canal Pós-Verdade e Fake News, o mundo dos mentirosos. Agora nós já tivemos dois grandes exemplos de desinformação com a mentira perfeita e também o holocausto da verdade como exemplo de pós-verdade. Vamos analisar agora os dois e demonstrar por que um é diferente do outro. A primeira coisa, a desinformação, a mentira perfeita, é uma ação destinada a um acontecimento futuro. Ou seja, o que pretendia os britânicos? Que os alemães modificassem o posicionamento de suas tropas. Isso não tinha acontecido ainda. Era, portanto, uma circunstância, um objetivo cujo sentido era enganar para uma ação futura. E o Holocausto? O Holocausto é completamente diferente. Ele não pretendia nenhuma movimentação futura, ele pretendia a negação do passado, uma coisa já acontecida. Na mentira perfeita não havia fato. No Holocausto existia o fato anterior. Então a pós-verdade se dirige ao passado e não ao futuro. Você pode até argumentar, mas mesmo sendo uma afirmação do passado, ela pretendia, na verdade, alimentar um movimento político, alimentar uma convicção, que são coisas que aconteceriam no futuro. Sim, de fato. Porém, para que isso acontecesse, era necessária a manipulação do fato passado. E as fake news e a desinformação? Qual é a diferença entre a fake news e a desinformação, que muitos confundem ou afirmam até que é idêntica? A diferença é muito simples. A desinformação também continua sendo uma mentira, um dado que é falso ou manipulado. Ele pode ser parcialmente verdadeiro ou verdadeiro, mas dirigido ao futuro de maneira independente. E a fake news? A fake news também é uma desinformação, mas ela tem uma característica diferente. Ela é criada para sustentar uma opinião. Ou seja, a pessoa tem uma opinião e busca nas fake news a produção de alguma coisa que quer trazer a sua opinião acima e fazer com que a sua opinião seja considerada como fato. Ela inverte o raciocínio. Normalmente você toma informações e em seguida forma a sua opinião. A fake news, ao contrário, ela te dá as informações para que você forme a opinião. A fake news, a opinião é pré-existente. Ou seja, você tem uma opinião e a fake news vem para confirmar aquilo que você quer. Então, ela vem mais ou menos em direção ao passado, porque é a sua ideia passada, a sua ideia já formada, que está sendo reforçada. Isso faz toda a diferença entre desinformação e fake news. Vou repetir, a fake news ela é construída com o objetivo único de sustentar uma opinião que já existia. A desinformação visa criar um fato, uma circunstância futura, sem relação à necessidade de se verificar o passado. Qual o passado que era necessário ser verificado, ou que era condicionante para que os alemães reconhecessem Martin como sendo uma farsa? Nenhuma. Porque não havia uma pré-condição. Porém, no Holocausto havia. Era necessário se provar que o Holocausto não tinha acontecido para que posteriormente pudesse haver uma ação política nesse sentido. E a fake news foi um instrumento usado por David Irving, quando ele adulterava as informações, quando ele manipulava os documentos ou quando ele dava significados diversos aos registros que existiam ou contestava a sua existência. Então há uma diferença muito grande, fake news, pós-verdade e desinformação. Vamos destacar aqui uma lição do professor Eugênio Butti, da USP de São Paulo, que analisou o tema pós-verdade e estabeleceu dois critérios, dois fenômenos que ele denominou. Primeiro, o apagão da real, ou seja, a substituição de fatos por dados. Isso ocorre quando, ao mencionar uma afirmação,
a informação, o indivíduo se faz valer de dados e não de fatos, sendo que dados são passíveis de manipulação, dado que a metodologia que foi empregada é sempre discutível. Mas o mais importante é o suicídio da consciência, puro conceito derivado de Hannah Arendt. O que significa o suicídio da consciência? O suicídio da consciência é a negação de acesso de informação que não seja aquela que venha confirmar as suas convicções. Vamos lembrar que um fato é sempre objetivo, ele pode ser agradável ou desagradável. Quando o indivíduo deixa deliberadamente de tomar conhecimento ou de acessar informações referentes a um fato, ele pratica o suicídio da consciência, porque ele está eliminando os caminhos que poderiam levá-lo a uma conclusão, sendo convertido, fidelizado a uma determinada opinião e tendo-a como sendo um fato. Vamos dar exemplos. Eleição de Trump. Eleição de 2020, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, afirmou que o resultado das eleições haviam sido fraudadas, quando na verdade apresentou essa opinião como se fosse um fato e começou a tentar provar que os votos emitidos pelo correio haviam sido adulterados, né? Não obstante, após a eleição, toda a revisão foi feita e não havia nenhum tipo de adulteração. Desinformação, Hillary Clinton e o uso de um e-mail privado para o envio de mensagens que seriam do Estado. Foi afirmado como desinformação de que havia feito isso, colocado em risco a segurança dos Estados Unidos, quando em verdade, depois do escândalo, o próprio FBI entendeu que não havia nenhum prejuízo e nenhum vazamento de informações, tão somente pelo uso deste e-mail. Ou seja, a afirmação falsa de que existiam votos adulterados nunca foi confirmada e foi negada pelos tribunais americanos. Assim como a informação de que Hillary Clinton tinha prejudicado o próprio Estado usando um e-mail privado também nunca foi confirmado, dado que essas mensagens eram notoriamente vinculadas a interesses privados da então candidata. Existe ainda uma outra diferença que eu reputo muito relevante, que é, como já dissemos antes, a diferença entre a mentira clássica e a mentira organizada. O que é a mentira clássica? A mentira clássica, o mentiroso sabe que aquilo é mentira. Ele atua como mentira. Ele sabe, ele não tem dúvidas de que aquilo que ele estava fazendo é uma falsidade. É o caso dos ingleses, no caso da Operação Massamet. Mas, por outro lado, a mentira organizada é aquela que nega a existência do fato e onde, às vezes, o próprio mentiroso, mesmo adulterando sinais, fatos, documentos, acredita que está fazendo porque aquilo que ele realiza, aquilo que ele pretende é verdade. Ou seja, o mentiroso clássico sabe que é mentira. O mentiroso organizado nem sempre. O mentiroso organizado chega às vezes a até acreditar na sua própria mentira. A pós-verdade, ela também é dependente da prévia inclinação do indivíduo em acreditar naquilo que está sendo proposto. Usualmente é a manipulação de um fato passado e, nesse sentido, ela busca atrair por aquilo que aquele gosta. Ou seja, a pós-verdade, a fake news, ela usa da predisposição do indivíduo para que ele negue o fato que lhe desagrada e passe a acreditar em outra versão que ele gostaria de acreditar. E o mesmo não se dá com relação à simples desinformação. Vamos verificar ainda, podemos afirmar que a pós-verdade ela é tão sedutora que, mesmo sendo repelida, provada como falsa, mesmo assim ela causa efeitos, ela atrai pessoas seduzidas pela sua ideia. David Irving, quando estava preso
Na Áustria, onde foi preso 3 anos de reclusão por conta de ter justamente incitado ao ódio dos cidadãos, ele recebia em média de 600 cartas por semana de pessoas que apoiavam as suas ideias xenófobas e racistas e negavam a existência do Holocausto. A pós-verdade depende de um prévio credenciamento cultural ou político daquele que se apresenta. Isso porque o seu questionamento deve ter uma aparência de legitimidade. Ele deve ter um idealizador, um terceiro que se apresente como alguém que representa a pós-verdade. O mesmo não se diz com relação à simples desinformação. Na mentira perfeita não havia um oficial britânico ou algum oficial aliado que se apresentasse aos alemães dizendo que aquela informação era verdadeira, o que é óbvio não poderia ocorrer. Já no Holocausto, você sempre terá um David Irving ou alguma outra pessoa que se apresente como o fiador da ideia de que isso nunca poderia ter acontecido. A desinformação, ela é essencialmente tópica e a pós-verdade essencialmente a negação do fato. A desinformação sempre existiu. A pós-verdade é um elemento recente e precisa de um elemento de comunicação dinâmico. Ela se tornou o que é a partir das redes sociais, que facilitam com que isso ocorra. Sua difusão começou a ser feita de uma maneira massiva a partir da internet e das mídias sociais, o que lhe traz uma força que nunca teve antes da internet. Junto com as novas modalidades de comunicação, vieram as novas formas de manipulação. Pós-verdade e desinformação são coisas diferentes, mas continuam influenciando a sua vida e causando danos ao sistema político de todos os países. Dê o seu like, inscreva-se, compartilhe. Voltaremos ao tema na próxima semana. Muito obrigado.